Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós estamos falando sobre os princípios batistas e no item a autoridade já falamos Cristo como Senhor. Depois fizemos mais um vídeo sobre as Escrituras e agora vamos falar sobre o Espírito Santo. E por falar em Espírito Santo, há uma história da carochinha que diz que os batistas não creem no Espírito Santo. Ora, é uma história não bem contada que muitas pessoas acreditam, porém não condiz com a realidade, tanto daquilo que nós cremos e professamos, assim como nós vivenciamos. Até por causa de quê? Vida cristã é vida no Espírito. Todo cristão chamado batista que se tornou convertido a Cristo Jesus, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, foi regenerado pelo Espírito Santo, por sua vez, justificado, santificado, etc. e tal. Logo, todo cristão, se ele verdadeiramente professa e honra o nome de Jesus, ele vai agir em santidade de vida e sempre inclinado para as coisas do Espírito Santo. Dito isto, a gente vai falar sobre o Espírito Santo, já que está nesse item autoridade. O Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo e, particularmente, na experiência humana. Muito mais do que uma mera experiência, porque o Espírito Santo não é uma energia ou uma força, ao contrário, é uma pessoa santa, uma pessoa divina e por isso deseja se relacionar-se conosco. Por ser uma pessoa, ela se alegra, mas também se entristece quando nós, de uma forma deliberada, pecamos. Ora, tudo isto mostra o quanto há uma preocupação por parte do Espírito, que é santo, em relação a pessoas como eu e você, tão finitas, falhas, limitadas, mas que são habitadas pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus revelando sua vontade ao homem. E o Espírito Santo foi justamente aquele que escolheu homens da parte de Deus para movê-los a fim de escrever a Bíblia Sagrada. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e além destes dois testamentos, nós não aceitamos absolutamente nada, porque nós entendemos que a Bíblia está completa. Logo, há suficiência na palavra de Deus ou ainda nas Escrituras Sagradas. E por esse motivo, o Espírito Santo é a voz da autoridade divina. O Espírito Santo, ele vai nos falar através da Bíblia Sagrada. É através deste livro, que é o instrumento do Espírito. O teor bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram foram movidos, ou seja, dirigidos, conduzidos pelo mesmo Espírito Santo. Esses homens eram da parte de Deus. E por isso, nós podemos hoje contar, além da presença do Espírito Santo em nós, mas também contar com a iluminação do Espírito Santo agindo na nossa mente, no nosso coração, para iluminar aquilo que está sendo exposto, e ele ilumina nossa mente para a devida compreensão do que está devidamente registrado em Sua palavra. É o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, tornando assim efetiva a salvação individual. Ora, a salvação é individual? Sim, porém a vida cristã é comunitária. Nós vivemos na Assembleia dos Santos, junto com aqueles que também foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos salvos individualmente, mas nós não fomos chamados para o individualismo, ao contrário, nós estamos mi- eh, militando
no meio de várias pessoas que também têm o desejo de servir a Deus, porque já o têm como Senhor e Salvador de sua vida, numa referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. Porque através da obra salvadora de Cristo Jesus é que a gente eh, teve a oportunidade de contemplá-lo, nos render aos seus pés e tê-lo como Senhor, Mestre e também Salvador. O Espírito Santo, ele habita conosco, ele está conosco e ele representa, vou dizer assim, Cristo Jesus. É o Espírito é, representando Cristo, porque o próprio Jesus vai falar o seguinte: que ele não nos deixaria órfãos, numa referência aos discípulos, porque ele voltaria para o Pai, mas ele enviaria, porque ele ia rogar e o Pai ia enviar o Espírito Santo para que estivessem dentro deles e para sempre. Logo, Jesus está presente através da presença de algo constante do Espírito Santo que habita no nosso coração, no coração do crente. O Espírito Santo age como advogado perante Deus, é também um intérprete para o homem. Aliás, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E é por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Além disto, nós contamos com a pessoa de Jesus, que intercede por nós. Mas nós temos o Espírito Santo habitando permanentemente em nosso coração, de modo a nos dar não apenas vida e vida abundante, uma vida duradoura, mas também uma vivência que extrapola toda e qualquer experiência, porque é o Deus que habita em nós. Algo fantástico. A gente não verifica isto em nenhuma das grandes religiões mundiais. Mas Deus, ele não apenas se encarna na pessoa de Jesus, habita entre os homens, morre, ressuscita, ascende aos céus, mas na pessoa do Espírito, Deus, ele habita juntamente conosco, ou melhor dizendo, em nós. E o Espírito Santo vai atrair o fiel, aquele que é temente, aquele que tem um coração já regenerado, aquele que tem um coração não mais de pedra, senão de carne, a viver em fé e não mais por vista, a viver de uma maneira obediente e desta forma produzir frutos. Frutos de santidade, frutos de amor, frutos que venham glorificar o nome do Senhor. Aliás, os cristãos são reconhecidos pelos seus frutos, porque pelos frutos os conhecereis. Acontece que às vezes nós, ainda que estejamos num arraial chamado Batista, que é em outros arraiais religiosos, as pessoas são muito impressionadas e ficam impactadas com o que têm visto e passam a viver não mais por fé, mas pelo que veem, e corre atrás disto, daquilo outro, quando na verdade nós não somos estados a isto. Nós estamos sempre focados naquilo que é espiritual. E quando falo espiritual, o Espírito Santo de Deus vai formar o fruto do Espírito em nós. E nós vamos ter amor, longanimidade, bondade, a gente vai ter domínio próprio, entre tantas coisas. E isto está relacionado com o caráter de Jesus que é formado em nós por quem? Pelo Espírito Santo que habita justamente em cada crente em nosso coração. O Espírito Santo vai sempre procurar alcançar a vontade e propósitos divinos entre os homens. Vai nos levar a estar sempre inclinado para as coisas do Espírito, que vai ser vida como resultado final e não morte, porque as pessoas que se inclinam para as coisas da carne vai ter como resultado a morte. Mas acontece que o Espírito Santo é vivificador e nos concede vida. E esta vida certamente está contida na pessoa de Jesus. É o Santo que dá aos cristãos poder e autoridade para o trabalho do reino e santifica e preserva os redimidos para o louvor de Cristo. E vai exigir uma submissão livre
espontânea e dinâmica à autoridade de Cristo Jesus. Isto porque há uma obediência criativa e fiel à palavra de Deus. Todo crente em Jesus vai desejar cumprir, realizar, fazer a vontade de Deus conforme está preceituado em Sua palavra. E o Espírito Santo é o próprio Deus, revelando a sua pessoa e vontade aos homens. Ele, portanto, interpreta e confirma a voz da autoridade divina em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que você sinta-se sempre edificado por essas palavras tão simples, mas sem ser simplórias, porque são alusivas à palavra de Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.